Olá pessoas, tudo bem? Imagine se todos no mundo dissessem apenas a verdade e de repente um único homem descobrisse como mentir. Bom, a primeira coisa que ele faria seria sacar dinheiro no banco que não tem, a segunda seria inventar um paraíso e a terceira, a terceira é onde o filme fica interessante de verdade. Dirigida e estrelada por Rick Gervais, ao lado de Jennifer Garner, O Primeiro Mentiroso é uma comédia de ficção científica lançada em 2009. O filme também conta com grandes participações especiais, um elenco que sozinho já justifica pelo menos meia hora de atenção. A premissa é tão simples quanto genial. E se a mentira nunca tivesse sido inventada? E o que acontece quando finalmente é? A história acompanha Mark Bergson, um roteirista fracassado que vive num mundo onde as pessoas não apenas dizem a verdade, elas são incapazes de fazer qualquer outra coisa. Não existe ficção, não existe diplomacia, não existe aquele "você não engordou nada" que salva relacionamentos. Todo mundo aqui fala o que pensa, a todo momento, sem filtro algum. É basicamente um Twitter, mas em pessoa. E num dia de total desespero financeiro, Mark descobre que consegue dizer coisas que não são verdade. E que o mundo, sem nenhuma ferramenta para identificar uma mentira, acredita em tudo que ele fala. Absolutamente tudo. O roteiro usa essa premissa para brincar com ideias muito mais profundas do que parece à primeira vista. Quando Mark inventa uma história sobre o que acontece depois da morte para confortar a sua mãe moribunda, o mundo inteiro ouve e passa a acreditar, dando origem a algo que o filme trata com humor e inteligência ao mesmo tempo. É uma sátira sobre religião, sobre esperança e sobre a necessidade humana de acreditar em algo maior, embalada numa comédia romântica com Rick Gervais fazendo a cara de quem não acredita na própria sorte. A direção é funcional e direta, sem grandes firulas visuais, mas com competência suficiente para deixar o humor e as ideias respirarem. O ritmo é leve, os diálogos são afiados e o filme tem a inteligência de não se levar a sério demais, mesmo quando está falando de temas que poderiam facilmente virar algo muito mais pesado. Nos pontos negativos, O Primeiro Mentiroso sofre de uma síndrome comum em comédias com premissas brilhantes. Ele não vai tão fundo quanto poderia. O potencial filosófico e a sátira da ideia é imenso, e o filme toca nele, mas de forma relativamente superficial em alguns momentos. A linha romântica entre Mark e Anna, vivida por Jennifer Garner, segue uma estrutura bastante convencional para o gênero e perde um pouco da originalidade que o resto do filme tenta manter. Além disso, o segundo ato perde um pouco o fôlego quando o filme começa a se acomodar na narrativa romântica em detrimento da sátira social. Por outro lado, o que O Primeiro Mentiroso faz de melhor é exatamente o que todo bom filme de comédia deveria fazer: usar o riso como porta de entrada para questões que normalmente não discutimos com tanta facilidade. A sequência em que Mark inventa a figura de um homem no céu e o mundo inteiro passa a segui-lo como um profeta é ao mesmo tempo hilária e perturbadora, porque toca em algo muito real sobre como as crenças coletivas se tornam e se espalham. É uma comédia com substância, e isso é raro. Como curiosidade, Rick Gervais é declaradamente ateu e usou o filme como forma de explorar suas ideias sobre religião e verdade de maneira acessível e bem-humorada. O filme foi recebido com controvérsia em alguns setores religiosos, mas Gervais sempre defendeu que a intenção não era atacar a fé, mas questionar a origem e a função da crença. Outro detalhe interessante é que o título original, The Invention of Lying, é muito mais preciso do que o título brasileiro, porque o filme não é sobre o primeiro mentiroso, mas sobre a invenção da mentira como conceito e tudo que vem junto com ela: a ficção, a esperança, a religião, o consolo. Portanto, O Primeiro Mentiroso é um filme que faz você rir enquanto pensa, e pensar enquanto ri. Não é perfeito, não esgota todo o seu potencial, mas entrega muito mais do que a maioria das comédias se atreve a propor. É o tipo de filme que você recomenda para alguém e fica curioso para saber o que a pessoa vai achar da parte do homem no céu. Porque essa parte, todo mundo vai ter opinião. E pela primeira vez no filme, essa opinião não precisa ser verdade. Espero que tenham gostado, ficamos por aqui. Se curtiu esse conteúdo, peço gentilmente seu like e que se inscreva no canal. Até mais!